Olá, tudo bem com vocês? Meu nome, B-E-C-A, Rebeca Vaz. Esse é o meu sinal. Eu sou ouvinte, tá certo? Então, e eu vou falar um pouquinho sobre a minha história de vida, fazer um resumozinho breve sobre a minha história. Mas eu gostaria de primeiro falar como foi que eu aprendi Libras. Minha primeira vez pregando em Libras, né, trazendo uma mensagem em Libras. Então, é uma experiência nova para mim. Primeira vez que eu viajei de avião, primeira vez que eu conheci a Bahia, e é a primeira vez que eu vou trazer uma mensagem em Libras. São muitas novidades de uma única vez. Nossa, estou emocionada. Senhor. Bom, a minha família não tem surdos, porque a maioria... As pessoas costumam me perguntar, você aprendeu Libras por quê? Você tem algum surdo na sua família, Rebeca? Mas não, a gente não precisa disso para aprender. Ter uma pessoa surda na família para poder aprender Libras, certo? Mas como é que eu resolvi? Como é que foi a minha experiência? A minha mãe é intérprete de Libras também. Então, ela fez um curso básico há um tempo atrás, né? Ela era um profissional e ela era pedagoga. Então, ela fez um curso básico complementar na sua formação. Um curso bem básico, bastante resumido. E ela comemorava muito. Ela estava fazendo atividade física. E aí, um pastor ligou, falando com ela, ó, nós temos um surdo aqui no culto. Preciso que você venha agora nos ajudar. E ela tomou aquele susto. Nossa, como eu? Eu não, eu sei um curso, fiz um curso básico, eu não tenho influência em língua de sinais. Ficou morrendo de medo. E então ela foi até aquele culto, e ela começou a sinalizar ali, porque ela só sabia Libras básicas, fazendo alguns sinais, né? Só repetindo, Deus abençoe cada um, repetindo muitos sinais. E aí o surdo começou a olhar para ela assim e parecia encantado com o que ela estava fazendo. E aí, quando o culto finalizou, lá na igreja Maranata. Então, eu estava naquela igreja Maranata. Quando finalizamos o culto, e aí o pastor chamou para quem gostaria de aceitar Jesus naquele momento. E aí a surda levantou a mão super animada, e a minha mãe ficou assim, nossa, como? Ela aceitou Jesus? Né? E ela não acreditou naquele momento que estava acontecendo, e a surda levantou a sua mão. E aí... E ela começou a dizer, né, que Deus falou ao coração dela naquele momento, e a minha mãe ficou assim, não acredito. Sério? Como assim? Eu fiz uns sinais básicos, né? Isso nos mostra, o que isso significa nessa história? O que a gente pode perceber? Que de forma simples, com sinais simples. Então, você pode aprender estratégias simples de tradução, ter fluência em sinais, mas se você não tem um testemunho, se você não tem, você pode não ter técnica, pode não ter experiência, não vai dar certo. Primeiro, precisamos ter um relacionamento com Deus, para depois termos estratégias de tradução, influência em Libras. Então, ela foi um tempo ali de 2 horas de culto, ela sinalizando, sozinha ali naquele culto. Antigamente, a língua de sinais não era famosa, a Libras não era famosa como é hoje. Então, lá na igreja, na nossa igreja, só tinha um intérprete. E aí os surdos começaram a ir, muitos surdos começaram a frequentar a nossa igreja. Começaram a ir muitos surdos. E ela sozinha sinalizando o tempo todo ali no culto, e era muito cansativo. E eu olhava para ela, coitada, ela fica interpretando ali o culto todo. Nossa. E aí ela começou a me chamar, Rebeca, vem fazer o curso, eu preciso de ajuda, eu preciso que você me ajude. E eu dizia, não quero. Eu? Não, fazer curso, aprender sinais, isso me parece muito chato. E ela começou a me obrigar a ir. E se eu não fosse, eu ficava de castigo. E eu disse, poxa, vou ter que ir, né? Vou ter que obedecer a minha mãe. Enfim, comecei a estudar Libras.
enfadonho, mas fui estudando, e isso foi me encantando de uma forma que me contaminou. Eu fui tendo contato com os surdos, comecei a estabelecer comunicação com eles, conversar, participando de grupos de surdos, visitando os surdos, e fui me apaixonando por esse mundo. Mas teve uma experiência que me causou uma emoção, que me impactou tremendamente. Hoje à tarde eu contei para os surdos essa experiência, eu vou contar para vocês. Teve uma surda, ela vizinha, os vizinhos dela eram todos ouvintes. E ela pensava, ela é surda. Os vizinhos começaram a pensar, ela é surda, nós podemos enganá-la, fazer algumas coisas com ela. E começaram a roubar a luz, a energia dela, né? O famoso gato de luz. E aí ela foi na igreja e começou a perguntar, olha, gente, eu preciso de ajuda. Olha, o valor da minha conta de luz está muito alto, eu preciso de uma ajuda. E eu já fui na empresa de energia para tentar resolver, mas não consegui, uma falta de comunicação lá, eu não consegui resolver. E aí eu vi aquilo, me chamou a atenção, eu tive empatia por ela naquele momento, pensando em como é que a gente poderia ajudá-la para resolver. Então, a vizinha pensou assim, ela é surda, ela não vai nem notar, né? Nós podemos fazer esse gato aqui, ela nem vai perceber. E a empresa também, a questão da falta da comunicação dentro da empresa. Isso é, na sua maioria, né? E eu tive empatia por ela naquele momento, e aí comecei estava aprendendo língua de sinais ainda, desenvolvendo língua de sinais. Então, eu pensei, eu pensava em fazer medicina, mas nesse momento foi quando eu decidi mudar de profissão. Né? Já surgiu o momento da prova do Letras Libras, né? Eu fiz o Letras Libras, passei na Universidade Federal e eu comecei a estudar. Comecei a fazer o curso Letras Libras, tendo contato com os surdos ali, e foi maravilhoso. Então, você não precisa ter uma pessoa surda na sua família para poder aprender Libras, né? Qualquer um pode aprender Libras, ok? Então, projeção dos slides, por favor. Ok, vamos ler agora a palavra de Deus em Mateus, capítulo 28, versículo 19 ao 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O 20. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso. Estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém. Agora vamos fazer um momento de louvor. Pode disponibilizar o louvor, por favor? Deixa eu te usar. O louvor, deixa eu te usar. Pode colocar. Surdos, ouvintes, podem me copiar, tá bom? Nesse momento, vamos lá, louvar o Senhor. Em pé, com alegria. Em pé, com alegria. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar
das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Espírito de temor, mas de ousadia, ouso te amar. Tu irás onde eu te colocar, tu brilharás e eu te encherei, e eu te encherei, e eu te encherei. Vai, deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar, deixa eu te usar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Amém. Podem sentar. Ok. Esse louvor é lindo. É em Libras, mas a garganta cansa também, viu? Um momento. Vocês perceberam a letra dessa canção, do louvor? Deus, Ele quer usar cada um de nós, cada um de vocês que estão aqui presentes também. Evangelizemos o mundo. Mas evangelizar como? Pregar como? Vocês já perceberam? Aquele clipe que assistimos antes, 9 milhões de surdos no Brasil. Vocês sabem a quantidade, a porcentagem de pessoas surdas que já são cristãs? Aqui no Brasil, alguém sabe dizer a porcentagem? 1%. Sabe quantos pastores surdos nós temos aqui no Brasil? Só 9. Apenas 9 pastores surdos. A quantidade de pessoas surdas que nós temos no Brasil, só temos 9 pastores surdos e 1% de cristãos. Então, vocês perceberam que não precisa ter uma pessoa surda na família para que vocês aprendam Libras. Mas como evangelizar? Vocês primeiro precisam querer, precisam aceitar, decidir. Deus, me usa, por favor. Eu vou, eu quero. É difícil, eu sei que é difícil. Assim,
A minha experiência com o Ministério de Surdos mostra isso, né? Nós somos seres humanos e é difícil. É um processo sempre difícil, tem problemas, tem dificuldades, é normal. Mas o primeiro passo é falar: Deus, eis-me aqui, estou disponível. E se submeter a Ele. Porque não adianta só, por exemplo, vamos lá, fazer um curso de teologia, por exemplo. Eu conheço a palavra de Deus toda, conheço todos os detalhes sobre a Bíblia. Mas se você não tem o Espírito Santo, não é submisso, já foi. Realmente não tem como. Então, o primeiro passo é aceitar, o segundo passo é ser submisso a Ele. Por exemplo, eu estou aqui na frente pregando, mas eu estou nervosa. Antes eu falei: Senhor, sou eu mesmo, porque vai ser eu mesmo. Então, no mês de setembro, né, muitos convites de igrejas, várias igrejas me convidaram para dar palestra, para ministrar a palavra do Senhor. E eu sempre me questionando: Deus, sou eu mesmo? Mas depois eu falo mais um pouco sobre isso. Vamos lá. Também temos o discipulado. Como funciona um discipulado para surdo? Hoje à tarde, nós estivemos ali só com surdos, né? Teve um momento com eles, estávamos falando sobre o Pai Nosso, né? Aprendendo sobre a questão dos 7 pecados principais, também sobre o Pai Nosso, também falamos sobre algumas temáticas diversas, né, sobre alguns incômodos que são próprios da igreja, algumas angústias que os surdos vivem dentro das igrejas. São questões importantes que estávamos falando à tarde. E assim eu percebo que é necessário ter uma atenção aos surdos, porque apenas 1%, né, muito poucos surdos são cristãos. A igreja precisa investir no discipulado para pessoas surdas. Mas como fazer esse discipulado? É necessário que haja um relacionamento com Deus primeiro, vocês ouvintes, certo? E os surdos? Vocês sabem orar, sabem ler a palavra de Deus, ali em português, né? Tentar um desenvolvimento. Como é isso? Como é isso para o surdo? Alguns surdos, eles não sabem o português, têm muita dificuldade, não conseguem ler a Bíblia. Mas como irão ter uma vida eterna se eles ainda não conhecem a palavra? Por exemplo, lá na minha igreja, há um tempo atrás, tinha uma pessoa surda e ela não sabia, não conhecia Adão e Eva. Eu expliquei para ela: Adão e Eva, quem foram esses? Como assim? Vocês percebem? Parece que são coisas muito simples para nós. Eu conheço a história, está lá em Gênesis, é famoso. Mas algumas pessoas surdas não conhecem o básico, né, pela dificuldade linguística. Então, precisamos pregar para as pessoas surdas. Essa é a máxima. Evangelizemos o mundo. Não precisa ter fluência na língua de sinais. Se você souber o básico, olha, Deus abençoe, Deus te ama, já é um primeiro passo. O surdo vai perceber. Olha, ele está se comunicando comigo, vai ficar muito feliz. Vai gostar desse primeiro passo, dessa iniciativa. Então, se o Senhor mandou, vá, aceite a missão. Lembra como eu falei? Várias igrejas têm me convidado para pregar em diversos locais. Eu sempre fico assim me questionando. Eu pregar para uma multidão?
eu estava acostumada só ali com meus cursos, meus alunos, algo mais restrito, e agora uma multidão me olhando, isso para mim é uma experiência nova. Mas na hora é o Espírito Santo falou comigo. Assim como fez com Moisés. Ele também teve medo. Ele também se questionou, ele tinha dificuldade na fala. Moisés ele tinha gagueira, mas mesmo assim Deus usou ele. Deu a ele um cajado e falou, vá. E assim ele foi, né? Foi ali, o cajado se transformou numa cobra, isso como conta a história. Vocês têm as mãos? Não foi com as próprias mãos? Não, vocês têm mãos. E por que não sinalizam? Deus pode, sim, dar a vocês a mesma coisa que fez com Moisés, o milagre, com vocês também é possível. Pensar, vou falar o quê? Deus me ajuda. Da mesma forma que Moisés fez, se questionou. Então o Senhor falou com ele. E Deus falou comigo também. Para estar aqui hoje, né, pregando à tarde com os surdos, ensinando a eles. Amanhã também estarei ali com os intérpretes de Libras no momento. Então, primeiramente, precisamos ser dependentes de Deus. Eu estou aprendendo muito, estou aprendendo mais, ser mais dependente de Deus. Se eu sei que Deus que me mandou, né, eu preciso ir, eu preciso aprender a ser dependente dele e seguir a missão. Vocês também. Amém? Então, vocês, ouvintes, às vezes tem um pouco de medo do surdo, não é verdade? Do surdo começar a sinalizar muito rápido, fazer vários sinais e você, e o quê? O que ele está fazendo? De novo, faz mais uma vez. Repete, por favor. Faz devagar. Não é verdade? Isso não já aconteceu com vocês? Não é verdade? Pois é. Comigo também já aconteceu. Comigo também acontece, é normal. Então, às vezes, você tem aquele primeiro contato com o surdo, e aí você olha para as suas mãos e começa a fazer aquele alfabeto bem lento, bem devagar, com muita dificuldade no uso dos dedos. É muito difícil, não é verdade? Nossa, é verdade. Ou também, às vezes, você começa a aprender e diz assim, eu sou muito velho para aprender Libras. Não, isso não é para mim, não. Mas, volta só o slide anterior, por favor. Pode voltar, o slide anterior. Isso, o último. O slide branco. O que estava antes desse, branco. Tem uma frase que diz assim, lembrem-se, eu estou junto com vocês até o fim. Não é verdade? Perceberam isso? Perceberam? Por quê? Porque a gente tem medo, então. Por que às vezes a gente tem dúvida? Será que Deus está comigo? Não tenham essa dúvida. Não precisa. Essa é uma promessa de Deus para nós. Nós precisamos confiar naquilo que Deus diz a nós. Ok? Então, os surdos precisam do discipulado. Eles precisam do discipulado, eles precisam aprender mais. E vocês conhecem um projeto sobre o plano da salvação. Vocês conhecem o plano da salvação? A maioria dos surdos não conhece. E hoje eu vou mostrar para vocês, vou ensinar para vocês alguns sinais sobre o plano de salvação. Se você, ouvinte, encontrar um surdo em algum lugar, você vai conseguir evangelizá-lo. Certo? Ok? Pode passar. O próximo slide. O próximo. Não, esse, ok. Então, Deus
falou comigo sobre esse tema, né, para a gente conversar sobre Paulo. Improvável. Improvável. Observem essa palavra. O que é improvável? É aquilo que não é possível, certo? Paulo, pregar, evangelizar, isso antes era impossível. Por quê? Observem ali na Bíblia como mostra. Ele perseguia os cristãos. Mas depois houve uma transformação, uma mudança de mente em Paulo. Então tudo é possível. E isso pode acontecer também com a gente, assim como aconteceu com Paulo. Então, a primeira coisa que a gente observa dessa história é que Deus é santo. Tem um lugar santo. O lugar santo. Mas como é que eu terei acesso a esse lugar santo? Como é que eu faço? Os ouvintes sabem, né? A palavra de Deus, eles leem a palavra de Deus, essa explicação, mas e o surdo? Ele tem acesso a essa informação? Como é que ele faz para entrar no lugar santo? Pode passar. Isso, ok. Pode passar. Esse. Então, primeiro, nós precisamos louvar ao Senhor. Hoje, à tarde, eu estava aqui ensinando aos surdos alguns passos para esse momento de louvor, de como orar, como é que eles deveriam orar, porque, às vezes, a gente começa a orar e começa só a pedir ao Senhor, pedir. E a oração é só isso? Não. Então, primeiro, o que a gente faz? Senhor, nós te louvamos, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é perfeito, nós dependemos de Ti, transforma, Senhor, o Senhor nunca muda, Deus. Isso é o que nós devemos fazer no início da nossa oração. Depois disso, nós devemos entregar os nossos pecados e confessar os nossos pecados a Ele, contar a Ele os nossos pecados. E, por último, fazer os nossos pedidos. E eu quero contar uma experiência que nós conversamos à tarde sobre um sonho meu, um sonho que eu tive. E eu comecei a pedir ao Senhor, oh Deus, por favor, me abençoa, Senhor, me concede, ó Deus, eu entreguei esse pedido em Tuas mãos, Senhor, mas eu quero, por favor, Deus. E Deus me respondeu, não. Na terça-feira, e Ele me respondeu, não, isso não vai acontecer agora. E aí o que eu pensei, o que eu fiz? Na hora eu fiquei muito chateada, muito revoltada, angustiada. Mas aí depois eu percebi e aceitei aquele não de Deus, né? Porque o futuro eu não sei o que vai acontecer, mas o Senhor, Ele sabe. Ele sabe o que pode acontecer. Então, às vezes, nós precisamos louvar a Deus e esquecer os nossos desejos, as nossas próprias vontades, e focarmos no nosso contato, no nosso relacionamento com Deus. Sobre o nosso pecado. Nós temos alguns vícios, por exemplo, por exemplo, o uso das redes sociais. A gente passa muito tempo ali nas redes sociais, horas e horas ali. Isso é pecado. Por quê? Porque é como se estivéssemos adorando um ídolo, né? A rede social se tornou um ídolo para nós. Então, ela se tornou uma prioridade. E qual que deve ser a nossa prioridade? Deus, Ele é a nossa prioridade. Então, quando a gente foca a nossa atenção em outras coisas, como as redes sociais, né, isso é um pecado para nós. Quando passamos muito tempo acessando as redes sociais, isso é um pecado para nós. Nós precisamos pedir ajuda a Deus com relação a isso.
precisamos pedir para que Ele nos ajude a vencer esse vício, né? Então, às vezes, nós temos pecados pesados. Estresse. No passado, eu estava vivenciando momentos de estresse, muito estresse, muito, dentro da minha família, e eu estava vendo muito estressada dentro daquele contexto do que eu estava vivendo ali. E, às vezes, eu vivenciava questões irritantes dentro da minha família. E aí as pessoas começaram a se afastar de mim. E eu precisei pedir ao Senhor para que Ele me ajudasse. Para que eu pudesse, primeiro, olhar para mim mesma e reconhecer os meus erros. E depois pedir ao Senhor para que Ele pudesse me corrigir. Amém? E o terceira coisa que nós precisamos fazer. Faça o bem. Então, há algum tempo atrás, um surdo da minha igreja, ele começou a faltar muito, né, nos nossos cultos, e eu comecei a ficar preocupada com ele. E aí eu fui lá na casa dele, né, cheguei na casa dele, fiquei lá esperando. Quando eu cheguei, eu perguntei: nossa, por que você está faltando tanto à igreja? E aí eu entrei na casa dele, comecei a olhar, e aí ele começou a me explicar. A minha casa aqui, ó, eu não tenho comida, eu não tenho alimento. O alimento está faltando na minha casa. E eu olhei e disse: é por isso? Não. Por que você não me falou para que a gente pudesse ajudar você? Então, o surdo, ele tem os seus próprios sofrimentos. Então, essa surda, ela era a única surda da família, né? São 3 filhos ouvintes. E que eles não queriam aprender Libras, não. E eu tentei fazer um curso para eles, um curso gratuito, para ensiná-los, e eles não quiseram. Não aceitaram, me desprezaram, enfim. E isso era um sofrimento para ela. A falta de comunicação dentro de casa. E aí eu fui pedir à igreja cestas básicas, entreguei para aquela família e ajudei aquela família. Então, fizemos essa ajuda ali. Por quê? Porque nós precisamos ajudar os nossos irmãos. Então, a gente precisa perguntar aos surdos: vocês estão precisando de quê? De oração, de suprimentos. Isso é importante, acompanhar o surdo, porque, às vezes, o surdo ele fica ali sentado, calado, né, sozinho, solitário, mas dentro, no seu íntimo. Ele está ali angustiado, sofrendo por alguma questão, por algum problema que às vezes a gente não sabe. Então, às vezes, a gente só chega ali e dá um abraço naquela pessoa e ela já sente, né, o acolhimento, e isso já muda, já renova aquilo que ela está sentindo. Pode passar. Certo. E quando a gente volta a falar do pecado, a gente precisa olhar para nós mesmos. E eu convido vocês, nesse momento, a olhar para dentro de si. À tarde eu ensinei para vocês, né, vou repetir agora alguns sinais, sobre a gula, sobre os 7 pecados. Vamos lá, a gula. Vocês têm gula? Quem tem? Precisa falar não, ficar em segredo. Precisa dizer não. Pensem aí, reflitam no seu interior. Inveja. Inveja. Fica olhando a vida do irmão. Evitem. Ira. Ira. Precisamos controlar a raiva. Ali no engarrafamento, está no trânsito, buzinando. Percebi aqui na Bahia tem isso, viu? Todo mundo muito nervoso, agoniado. Mas lá no Rio é pior. Não precisa se preocupar, não. Aqui as pessoas da Bahia são sorridentes, são felizes, alegres, comunicativas. Lá no Rio todo mundo sério, fechado, não tem educação. Diferente, eu percebi, tá? Vamos lá. A preguiça. Preguiça. Vamos lá, repete comigo. Preguiça.
Luxúria. Luxúria. Olha a expressão. Luxúria. Soberba. A avareza. Ó, tem a ver com dinheiro. É forte, viu? Tem gente que é muito avarenta. É grave, muito grave. Então, esses 7 pecados, a gente precisa olhar para dentro de nós mesmos, nos avaliarmos. Será que eu tenho esse pecado? Deus, entrego a Ti, me muda, transforma a minha vida. Pode passar os slides. E aí, nós não tínhamos contato com o Senhor, né? Mas Jesus veio até o mundo, né? Deus entregou seu único filho, trouxe Jesus até o mundo para ser o mediador entre o Senhor e nós. Estávamos desgarrados. Observem ali a imagem. Éramos tristes e angustiados, estávamos no pecado. Mas agora, através de Jesus Cristo, que é o elo, nós temos paz, temos perdão, temos vida eterna. Amém? Amém? Pode passar. Então, aprendam isso. Entreguem seus pecados, confessem a Deus os seus erros. Pode passar. E a partir disso, sejam obreiros, né? Obreiros da casa do Senhor. Façam a obra do Senhor, cresçam na obra do Senhor. Nós precisamos crescer em Cristo. Pode passar o slide. Lembra como eu falei? Se submetam ao Senhor, estudem a palavra de Deus. É muito importante. Vocês conhecem o método indutivo sobre o estudo da palavra de Deus? Hoje eu vou ensinar hoje eu ensinei aos surdos. À tarde, ensinei aos surdos o método indutivo, para interpretar os versículos sozinhos. Eles conseguiram à tarde, isso foi muito bom. Meus parabéns, estão ótimos na interpretação. Pode passar. Orar, como é importante. Lembra que eu falei para vocês à tarde, o passo a passo da oração não é só pedir, não é só fazer esse ato de pedir. A gente precisa honrar o Senhor primeiramente, louvar a Ele, apresentar nossos erros, nossos pecados, e aí pedir ao Senhor, né, e esperar dele o retorno. Se Ele responder não, aceite e obedeça. Ah, sim, ir à igreja. Tem alguns surdos que faltam bastante, faltam. Eu sei que tem surdos que faltam, aqui tem. Ouvinte também, tá? Todos nós somos seres humanos, falhos, mas precisamos, o líder precisa, né, ligar para essa pessoa surda, ir até a casa, perguntar o que está acontecendo, manter contato, é muito importante. Assim, porque a igreja é o corpo de Cristo. E todos nós precisamos estar em união, em comunhão. Lembra, o período de pandemia foi tão difícil, cada um precisou ficar ali em casa, e devido a isso, muitas pessoas desviaram do Evangelho. Ah, eu estou em casa, então eu posso ficar só em casa, não vou mais à igreja, mas a comunhão é muito importante. Estar aqui na igreja é importante, juntos. Às vezes estamos tristes, desanimados, né? Mas quando chega aqui, um anima o outro, o irmão, ele anima um ao outro.
nesse movimento. Pode passar. Também temos responsabilidades. O surdo também quer servir? Pode servir, mas eu pergunto a vocês. Qual o seu dom? Se tem dom para cozinhar, pode servir dessa forma. Pode ajudar as pessoas na igreja. Por exemplo, tem ali um amigo que é motorista. Ele me ajudou hoje. Na sexta-feira. Ele não sabe Libras, mas ele ajudou os surdos. E ali foi o dia todo sendo motorista, servindo ao Senhor dessa forma, me mostrando os locais, vários locais legais. Fui até o Pelourinho, comi vatapá. Que delícia, eu amei. Eu comi mais o quê? Comi carne de bode. Que delícia, nunca tinha comido antes carne de bode. E o irmão ali nem sabe Libras, mas ele serviu. Ele ajudou dessa forma. Então, não precisa ser fluente na língua, não. Você pode servir da forma como você faz, através do seu dom, né? Também teve picolé lá no E o Surdo. Né? É uma sorveteria própria de surdos, o dono é surdo. Pedi desculpa, que a esposa chegou. Sim, pedi desculpa à sua esposa, porque ele chegou mais tarde em casa, tá? 50 minutos de atraso, perdoa, por favor, mas obrigada por ter me emprestado. Deus abençoe. Pode passar o slide. Eu estou quase no final. E eu queria contar essa história para vocês, rapidinho, sobre esses dois personagens. Esaú, esse é o sinal dele, Esaú. E o segundo, Jacó. Olha o sinal de Jacó. Esse é o sinal de Jacó. Esaú era o primogênito. Ele tinha alguns privilégios por isso. Certo? E Jacó, ele estava cozinhando lentilhas. Ele estava cozinhando lentilhas. E Esaú estava faminto, com muita fome. Chegou perto ali de Jacó e pediu a ele um prato. Né? Jacó, muito esperto, disse, já sei, tive uma ideia. Pegou ali o que ele estava cozinhando e disse, olha, eu posso te dar, mas você vai me dar em troca o seu direito à primogenitura. E eu terei os seus privilégios. Ele estava tão faminto que aceitou a proposta. E ele foi comer aquela comida ali. E o que isso significa? O que essa história nos mostra? Que, às vezes, nós abandonamos o Senhor porque queremos coisas rápidas, imediatas, coisas do mundo. Coisas que, para satisfazer o nosso próprio prazer e prazeres momentâneos. Então, os surdos sabem do que eu estou falando. Sabem que o mundo tem muitos atrativos, não é verdade? Tem. Mas, infelizmente, a igreja não tem qualidade, às vezes. Precisa estar atento a isso, ter cuidado com isso. Mas vocês continuem firmes. Lembrem-se de Esaú e de Jacó. Lembre-se dessa história. Não abandonem o seu direito de ser filho de Deus. Pode passar. Isso eu comentei com vocês, né? Quantos surdos nós temos e apenas 5% da população brasileira tem alguma deficiência.
Então, isso nos faz refletir, que a gente comece a orar pela vida dos surdos no nosso país. Pode passar. Apenas 1% desses surdos são cristãos. Isso te assusta ou é indiferente para você? Como que você se sente? Isso te assusta ou é indiferente, ou te tranquiliza? O que que vocês sentem? Que sinal que vocês me respondem a isso? O que que vocês sentem? Isso te assusta? É verdade? É verdade. Pode passar. Então, Elisângela, ela me pediu para que eu apresentasse para vocês algumas estratégias para, quando encontrar o surdo, poder evangelizá-lo. Então, a primeira coisa, olhe. Só, apenas. Isso é básico, isso é básico. Não podemos conversar com o surdo não gosta de começar a conversar com você e você desviando o olhar, observando outras coisas e deixar ali. Isso, para ele, não faz sentido. Então, você precisa fixar os olhos no surdo, enquanto estiver conversando com ele. Se alguém te chamar, você pede a alguém licença, pede para a pessoa aguardar, mas continue e termine a conversa com o surdo. Pode passar. Às vezes, o surdo chega e a gente começa a oralizar de forma diferente, exageradamente, articulando bem. Não precisa. Você pode falar normalmente com o surdo. Alguns surdos sabem fazer a leitura labial, certo? Mas não é a maioria, tá? Mas aqueles que fazem a leitura labial, você pode conversar com eles normalmente. Não precisa falar mais alto, pode nem gritar, pode falar normalmente. Próximo. Então, o surdo está ali, né? E, às vezes, ele se assusta com alguns movimentos bruscos, né? Por exemplo. Então, quando você quiser conversar com o surdo, sinalize assim, ó, com a mão, ou toque no ombro dele lentamente. Não, de forma grosseira, não. Um toque leve, apenas para que ele perceba que você quer conversar com ele. Isso, como vocês estão fazendo aí, sinalizando, mostrando. É assim que temos que fazer. Observe, às vezes o surdo está ali, a gente pega rápido no ombro dele, isso assusta, tá? Isso assusta, então tenham cuidado com isso. Pode passar. Então, é importante também, se você quer chamar a atenção do surdo, né? Você quer que ele olhe para você, utilize a luz, acenda e apague a luz. Luz, isso, acenda e apague a luz, isso vai chamar a atenção dele. Então, às vezes, nós estamos em casa com os surdos, né? E existem as campainhas, né, nas casas, e elas são sonoras. Vocês já pensaram como é que o surdo faz? Então, nós temos uma adaptação para isso, né? As casas, a campainha, ela se transforma numa luz visual dentro da casa. E aí o surdo vê a luz acender, ele vai até a porta, sabe que tem alguém lá, né, tocando a campainha. Isso é uma adaptação que os surdos fazem em suas casas. Pode passar. Resumindo, seja visual. Seja visual. No momento da evangelização, utilize placas. Placas, isso é importante. Fale com amor, sinalize com amor, com sentimento de amor, de forma tranquila. Pense que o surdo, às vezes a gente pensa que o surdo gosta de sinalizações rápidas. Não, ele não se importa com isso, não. O surdo não se preocupa se você está sinalizando rápido, né? Isso, é verdade. Você pode sinalizar normalmente, exatamente. Exatamente. Terceiro, deixe o surdo falar. Por exemplo, vocês começam a perguntar algumas coisas, a opinião dos ouvintes, começam a questionar e vocês vão falando ali e às vezes o surdo, cadê a opinião dele? Você não perguntou? Então, precisamos perguntar e respeitar a opinião dele. Tá? Seja humano. Antes de qualquer estratégia, de aprender teologia, de aprender língua de sinais, de aprender libras, aprender questões de linguística, a primeira coisa que vocês precisam fazer é ter empatia pelo surdo. Seja humano nesse contato com ele.
E por último, convide para o plano de salvação. Apresente o plano de salvação. Ensine o surdo sobre isso. Pode passar. Nós já vamos finalizar. Finalizou? Ok. Então, eu gostaria que vocês ficassem em pé. Nós vamos sinalizar. E vocês vão me copiar. É um juramento. Nós vamos fazer um juramento, ok? Vamos lá. Vocês vão me copiar. Agora, eu conheço o plano de salvação em Libras. Eu vou ensinar a todos os surdos e ouvintes para que esse 1% se transforme em 100%. Amém? Amém. E eu quero que vocês reflitam sobre essa questão da evangelização e que vocês evangelizem todas as pessoas que encontrarem em suas vidas. Não só os ouvintes, mas os surdos também. E agora, eu gostaria de chamar um surdo aqui, para que ele fizesse uma oração comigo. Um surdo do ministério, para que orasse pelos ministérios, pelos surdos no Brasil, pelos surdos que estão em todas as igrejas. Laisa, Grazi, por favor, venha. Você pode fazer essa oração apresentando todos os ministérios de surdos do Brasil. Também apresente as igrejas, que venham se despertar para esse incentivo de evangelismo com os surdos, tá bom? Boa noite, graça e paz a todos vocês, meus irmãos. Então, é um ato empático mesmo, né? E nós, do ministério, temos o desejo de que haja maior valorização. Nós ansiamos por esse reconhecimento dos surdos e precisamos realmente evangelizar aí em todos os espaços, em São Paulo, no Rio, independente de onde seja. Nós precisamos ir, precisamos fazer missões. É uma questão urgente, precisamos ampliar, né, que as pessoas ouvintes venham aprender mais. Eu aprendi muito hoje com você, Rebeca. E que todas as pessoas venham ter esse despertamento. Precisamos estar unidos, surdos e ouvintes, em união, para esse mesmo objetivo. Não pode ter desvalorização, desigualdade, não. Surdos e ouvintes estão no mesmo grau de igualdade. E o mais importante é que o Senhor esteja conosco, né? E que a gente venha fazer essa missão, de fato. As pessoas com deficiência também, cadeirante, precisamos ajudar, apoiá-los também. E, inclusive, o aumento de intérpretes de Libras, né, nos ministérios. Os ouvintes precisam ter esse desejo também. Precisamos todos nos esforçar, que o Espírito Santo esteja em cada um de vocês. Não, que não estejamos acomodados, mas que haja um esforço mesmo, um incentivo. Temos aqui na Igreja NOC, temos missões, estamos todos unidos. Né? Em nome de Jesus, amém. Agora, para finalizar, eu gostaria de fazer mais um louvor para vocês. Abraça-me. O louvor Abraça-me. Quero ser como criança, te amar pelo que é,
voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente essa noite, diga: abraça-me, abraça-me, abraça-me com seus braços de amor. Seus braços de amor. Se tem algum surdo nesse momento aqui, Senhor, que está sentindo, angustiado, está sozinho, se sentindo aflito, algum problema na família, com a falta de comunicação, Senhor, nesse momento, abraça, Senhor, esse surdo aqui. Acalma, acalenta, Senhor, e cuida dos surdos aqui, Senhor. Abençoa a vida de cada um aqui, Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor é maravilhoso, Deus. Nós te honramos, ó Deus, nós te obedecemos. E que teu Espírito Santo, Senhor, esteja falando, ó Deus, com cada um, em todo momento, ó Deus, de forma constante em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Obrigada pela oportunidade. Gostaria de obrigada ao pastor desta igreja por me convidar. Que Deus continue abençoando. Eu gostaria de parabenizar pela vida desta igreja. No sábado, o pastor aqui, junto com a sua esposa aqui, neste culto, eu gostaria de parabenizá-los. Porque às vezes, em outros lugares do Brasil, eu já presenciei isso falta apoio dos pastores das igrejas. E eu gostaria de parabenizá-los por isso, por estarem aqui. Deus abençoe vocês. Amém.